O apóstolo, capítulo 5, verso 33, que diz assim: a opinião de Gamaliel. E ouvindo ele isso, enfureceram-se e queriam matá-los. Porém, levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Ele disse: varões israelitas, tenha cuidado com os que vão fazer a respeito destes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo: se alguém é este, se uniu o número de uns 400 homens, porém ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos e reduzidos a nada. Depois destes levantou-se Judas, o Galileu, nos dias dos recenseamentos, e levou muitos consigo. Esse também pareceu a todos os que obedeciam e foram dispersos. E agora vos digo: apartai-vos desde os homens e deixai-os em paz, porque estes são os planos, ou esta é a obra de homens desfazear. Amém? Se assente em nome de Jesus. Deixe sua Bíblia de lado e aplauda a Deus pela essa palavra que Deus merece. Olhe para o seu irmão bonito que está no celular aí para ele. Fala assim: hoje você veio participar do culto. Aleluia. Como que eu faço isso, pregador Felipe? Para você participar do culto, meu irmão, você não precisa gritar e pular da cadeira. Para você participar do culto, você não precisa chorar. Para você participar do culto, basta o glória a Deus e aleluia. Aleluia, Deus! Que o seu glória aqui dentro move montanhas lá fora. O seu aleluia aqui dentro, Deus trabalha lá fora. Cada glória que eu dou aqui, aleluia, Jesus trabalha na minha casa lá dentro. Amém? Eu não sou acostumado a pedir para os irmãos levantar a mão para dar glória a Deus. Não, porque muitas das vezes vem pessoas fracas querendo ouvir uma palavra de consolo, de conforto, e o pregador fica mandando as pessoas levantar a mão. Para mim é falta de ética. Amém? Você dá glória se você quiser, você dá aleluia se você quiser. Se você quiser, você pula em cima do ventilador, exalta o nome dele. Aqui ele é o único de ser adorado. Amém? Aleluia! Irmãos, lemos o livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 5, do seu verso 33. Mas antes de eu falar sobre essa história de Atos dos Apóstolos, eu não posso falar sobre um homem chamado Pedro. Repita comigo: Pedro. Pedro, este homem, a qual era um homem, aleluias, abençoado por Deus. Mas antes bem sabemos a história de Pedro. Pedro era um homem marrento. Pedro era um homem a qual não acreditava muito nas coisas de Deus. Pedro era uma pessoa com o seu coração duro. Pedro, aleluias, era um homem ignorante. Aleluia, mas a Bíblia vai dizer que Jesus tem um encontro com Pedro. E agora ele vai dizer: olha, Pedro, tu serás pescador de almas. A Bíblia vai dizer agora que Pedro, aleluia, começa a seguir a Jesus. E quando Pedro começa a seguir a Jesus, eu começo a entender que Pedro, ele vai aprender com Jesus o Nazareno. Porque bem sabemos que Pedro não fazia milagre ainda. Pedro não pulava no Espírito Santo ainda, não. Pedro não profetizava ainda, mas ele sempre aprendia com Jesus. Há momentos na nossa vida que temos que aprender para depois fazer. Há momentos, aleluia, na nossa vida que devemos aprender para depois colocar a mão no arado.
A Bíblia vai dizer, aleluias, que quando Pedro ele começa a aprender com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele vai entender que os planos de Deus é uns planos a qual ninguém entende. O plano de Deus é tão difícil de entender, aleluias, que muitas das vezes se perguntamos e paramos: o que você quer comigo? O que você quer fazer na minha vida? Esses são os planos de Deus. Pedro vai começar não só andar com Jesus, Caio, mas também vai aprender os planos de Deus. A Bíblia vai dizer agora que quando Pedro ele começa a entender o que Jesus queria, agora Pedro, aleluias, vê Jesus morrer. Sim, Jesus morre, mas ressuscita ao terceiro dia. Agora os discípulos vendo Jesus voltando, agora eles vão apregoar o Evangelho. Nasce a igreja primitiva. A Bíblia vai dizer que agora eles eram batizados nas águas, mas não eram batizados no Espírito Santo de Deus. Como assim não falavam outras línguas estranhas como nós falamos no século 21? Pedro agora começa a ter a intimidade. Pedro agora começa a entender os planos de Deus. A Bíblia vai dizer que agora Pedro sentado, reunido com seus discípulos, eu imaginando eu agora num quarto e os discípulos reunidos, um conversando com o outro. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus, o Nazareno, descia para falar do reino do céu para os seus apóstolos, para os seus discípulos. A Bíblia vai dizer agora que quando eles ouviam Jesus falar, Jesus ele vai subir ao céu. O céu se abre e os discípulos olham com os olhos fitos para o céu, e agora eles começam a admirar Jesus subindo ao céu. Está no capítulo de número 1 dos Atos dos Apóstolos. A Bíblia vai dizer agora que quando Jesus vai subindo, os apóstolos, os discípulos começam a olhar para o céu. E quando eles começam a olhar para o céu, eles começam a ver a Jesus, o Nazareno, subindo. Só que agora vai descer dois anjos e vai dizer: olha, porque vieste com os olhos fitados para o céu, vê Jesus subindo. Não saber da mesma maneira que ele subiu, ele há de voltar para buscar a sua igreja. Isso é uma promessa, tinha e vai acontecer. Mas a Bíblia vai dizer agora que quando os apóstolos reunidos vão subir para comemorar a festa. Cheguei no ponto. Eles vão subir para comemorar uma festa. Que festa que era, Felipe? A festa era do Pentecoste. Aleluia. A Bíblia vai dizer, Sabrina, que quando os discípulos eles sobem, aleluias, para a festa, aleluia, do Pentecoste, vem um vento impetuoso e enche a casa. E a casa é cheia do Espírito Santo de Deus. E Pedro começa a falar outras línguas. João começa a falar outras línguas. Aleluias. Lucas começa a falar outras línguas. Os discípulos vão começando a falar. E as pessoas que estavam de fora vão dizer: esses crentes aí é doido da cabeça. Bateu a cabeça no poste. Aleluia. Tá com problema ou bebeu. Tá falando outras línguas aí. A Bíblia vai dizer que o povo não entendia. Aleluia. Se eu começo a entender que Pedro ele só pregava para os discípulos, Pedro só falava de Deus com os